sobre o primeiro contato que Moisés ele teve com Deus. Moisés, que havia saído do Egito fugitivo, corre para o deserto. Moisés, que havia assassinado um egípcio, também ele via a aflição do seu povo sendo oprimido pelos egípcios, então ele comete este assassinato. O homem corre para o deserto, ele conhece uma mulher e tem um sogro chamado por Jetro. Mas certo dia, ao apacentar as ovelhas do seu sogro lá no monte Horebe, ele tem seu primeiro contato inicial com Deus. É onde eu digo que onde começou o chamado de Moisés. A sarça é uma planta típica daquele local do deserto, um lugar semiárido, uma planta seca sem muita preciosidade. E no meio daquela planta, a Bíblia vai dizer que uma chama, que um fogo estava sobre ela, e era o anjo de Deus, e era Deus. Mas a sarça ela não se consumia. Moisés, ao aproximar-se, fica pasmado pelo que via. Algo diz: Moisés, Moisés. Ele fica atônito, também não havia ninguém naquele local. Ele olhava de um lado, olhava para o outro, não ouvia ser algum, a não ser a chama naquela sarça, algo insignificante. E uma voz do meio daquela sarça diz: Moisés, tira as sandálias. E Moisés, meio que sem entender, tira as sandálias, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma sensibilidade para termos um contato com Ele. A sandália, ela tira toda a sensibilidade dos nossos pés, mas quando nós tiramos a sandália, Ele sente mais o local. Ei, há entraves em nossas vidas. É por isso que nós não muitas vezes temos a sensibilidade de ouvir mais a voz de Deus. Muitas vezes nós não temos mais a sensibilidade de ver Deus. Mas Deus diz nessa noite: tira a sandália, esteja mais sensível a mim. E aquilo que parece ser insignificante, aquilo que parece não ter a preciosidade, é onde Deus vai se revelar para você. Então Moisés ouve a voz de Deus, e Moisés diz: ei, eu ouço a aflição do meu povo, e eu quero que você vá para o Egito, de onde tu saiu fugitivo, de onde houve a vergonha, de onde houve o medo. É lá que eu quero se manifestar através da tua vida. Oh, escute, é lá onde há vergonha em nossa vida, aonde deu tudo errado, aonde nós saímos com um nome errado, é onde Deus quer nos exaltar, é onde Deus quer fazer se revelar a nós. Escute, aonde muitas vezes tu saiu, falaram, te julgaram, te caluniaram, antes de qualquer coisa, Deus quer te exaltar lá. Chegará o tempo em que Deus vai te tirar de lá, mas primeiro Deus quer te exaltar da onde tu saiu e poucos te deram nada. Escute. E Moisés disse: Senhor, eu sou de homem de língua pesada. Ele era gago. Como posso eu também voltar de um lugar onde eu saí fugitivo? Escute. E se o povo de Israel, Senhor, me perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Se eles perguntarem quem é o Senhor, e Moisés, tu dirás: eu sou o que sou. Ei, se questionarem, o eu sou o que sou está na tua vida. Não importa o que vão dizer quando chegares lá, o eu sou o que sou te chamou, te transformou e te levantou. Meu Deus, eu quero pregar nessa noite em rápidas palavras em um tema que diz: eu sou o que sou. Quantos podem dizer comigo: eu sou o que sou? Ei, esta expressão eu sou o que sou, ela vem do hebraico, quer dizer Aiha. Eu sou, ela está relacionado à existência, a ser feito, a suceder, acontecer. A palavra eu sou quer dizer existo, eu sou. Ei, livro de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está dizendo: eu já existia, eu já era e eu sou. Aleluia. Ele diz:
disse: Moisés, se te perguntar, diga que eu sou, eu existo. É somente isso que tu vai dizer, que eu já era e sempre fui, e nunca esqueci do meu povo. Quer dizer, existir. Ele era o princípio. Se te perguntarem quem é o teu Deus, será que existe algo maior do que o Deus? Ei, tu consegue dimensionar a eternidade? Tu sabe dizer o fim da eternidade, o tamanho da eternidade? Se você não consegue definir a eternidade, imagine quem criou a eternidade. Imagine o Pai da eternidade, porque ele disse: eu sou o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Eu sou, eu já existia antes no princípio. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ei, no princípio, ele é antes do princípio. Eu sou. João capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ei, no princípio ele já existia. Ele é antes do princípio, porque a Bíblia diz que havia travas sobre a face da terra, mas ele já existia. Ele disse: eu sou. Eu estou pregando uma mensagem que diz: eu sou o que sou. Ei, Deus, ele existe. Ele é na tua vida. Quando te questionarem, diga: ei, quem me enviou? Quem está comigo? É o eu sou. Aquele que é antes do princípio. Aquele que é o ontem, hoje e eternamente. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 3 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Ei, ele é antes de todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu já existia, porque no princípio Deus já estava. Ei, o eu sou. Eu sou quer dizer existência. Eu faço, eu existo. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Ele está vivo. Então Moisés estava naquele monte Horebe. Eu só dei uma definição que quer dizer eu sou. Ele estava dizendo: Moisés, eu sou. Ainda antes que tu existia, eu sou. A prova é que quando eu chamei Moisés, Moisés, eu já te conhecia. Sabe por quê? Eu já havia te formado. Eu sou antes de você, Moisés. Por isso, vai até o meu povo. Ei, Deus, ele é o eu sou, o Deus que já existia, o Deus que conhece toda a tua vida. Ele é o grande eu sou. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 11, ele diz: eu sou, e fora de mim não há outro. Ele estava dizendo: eu existo, e fora de mim não existe outro. Porque eu sou o Alfa. Alfa quer dizer primeiro. Eu sou o Ômega, quer dizer fim. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Ei, ele já existia, ele já era. Ainda no capítulo 45 de Isaías 45 de número, louvado seja Deus, versículo 5, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não conheças. Ei, ainda que tu antes houvesse conhecer ele, ele sabe a tua necessidade. O salmista disse que ele conhece todos os fios de nossa cabeça. O salmista disse que Deus conhece todos os dias da nossa vida. O salmista diz que ainda que saísse palavra da minha boca, ele já sabe o que vou dizer. O salmista disse que ainda que quando eu vinha pensar, ele já sabe. Ei, porque ele já existia. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Capítulo número 43, versículo 12 ainda de Isaías. Parece que o profeta messiânico separou esses 3 capítulos mais ou menos para falar do eu sou. Capítulo 43, versículo 12, ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Louvado seja Deus. E o versículo 13 eu acho muito lindo, porque ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda que antes que o dia viesse existir, eu já era. Eu já existia. Eu era antes do dia. Não havia terra, eu já existia. A terra ela era sem forma. A terra era vazia. E havia trevas sobre a face da terra. Não havia dia, só era treva. Mas ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. Eu já existia. Deus ele é poderoso. E ainda diz mais: e não há quem possa escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Não te preocupes. Não te preocupes, porque não há quem possa escapar das mãos deles. Toda afronta, todo levante, toda arma forjada, ela não prosperará, porque o eu sou, ele já existe antes de todas as coisas, e ele é na tua vida. Se tu serves a Deus em retidão, ele é em tua vida. Não te preocupes, porque o eu sou, ele mata, faz descer a sepultura. Querido, o que é que tu está falando? Eu estou falando do capítulo 32 de Êxodo, e o versículo 39. Vede agora que eu sou o Senhor, e mais nenhum Deus há comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Toda arma forjada contra a tua vida, ela não vai prosperar. Ou sai da frente, ou o eu sou disse: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Eu passo por um processo em que eu estou calado há quase um ano, e dizendo: eu sou, julga a minha causa. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a manter o silêncio. Eu aprendi a ficar calado. Eu aprendi a não revidar. E o eu sou, ele é quem trabalha. Escute. Eu mato, eu faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. O eu sou que sou, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Vamos adiantar, queridos, por causa do horário. Louvado seja Deus. O eu sou é aquele que apaga as transgressões. Capítulo de número 43, versículo de número 25, ele diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. O eu sou, ele apaga as tuas transgressões. Se tu de fato quer servir a Deus em retidão, se de fato tu quer servir a Deus, ele apaga toda acusação, toda calúnia, todo disse-me-disse, tudo aquilo que disse eles. Eu sou o que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Miqueias, capítulo número 7, versículos 19, ele diz que lança no mar todos os nossos pecados, tornará a piedade de nós mesmo, e subjugará e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. O eu sou apaga as tuas transgressões. O eu sou lança os teus pecados nas profundezas do mar. Ele tem este poder de apagar o teu passado. Isaías 43, 18 diz: não lembrei das coisas passadas, nem das coisas que para trás ficaram. Eis que Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Escute, o eu sou quer transformar, quer te fazer um novo homem, quer te fazer uma nova mulher. Deus,
é o Deus que faz milagres. Isaías 45, versículo de número 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus a todos. A palavra eu sou quer dizer também no sentido de eu faço, eu era, eu existo, suceder, acontecer. Por isso que eu fiz. Deus fez a terra. Se Ele fez a terra, Ele era, existia antes da terra. Salmo de número 24, verso de número 1. Pois a terra e toda a sua plenitude é minha, e tudo que nela habita. Eu fiz a terra e toda a sua plenitude, e que nela habita. Foi o Senhor dos exércitos. Provérbios capítulo número 3, versículo de número 19, diz que Deus, com a sabedoria, fez os fundamentos da terra, e os céus com a sua inteligência. Eu sou, eu fiz. O eu sou que sou tem todo o poder. Foi Deus que fez, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu estou falando do grande Deus. Eu gosto de magnificar, eu gosto de exaltar o Senhor dos exércitos. Eu estou falando do eu sou o que sou. Ele é um Deus de história. Ele é um Deus de história. Ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus de história. É um Deus de descendência. É um Deus que gosta de fazer história com homens e mulheres que buscam sua face verdadeiramente. Se não for homem e mulher que buscam a sua face verdadeiramente, Deus jamais iria registrar esse nome de pessoas. Mas o eu sou, Ele é um Deus de histórias. Meu Deus, o eu sou, ele exige integridade do homem. Capítulo número 17, versículo de número 1 de Gênesis. A minha Bíblia vai dizer: pois era Abraão da idade de 99 anos. E a minha Bíblia vai dizer que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele diz: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O eu sou exige dos seus filhos retidão. O eu sou exige dos seus santos integridade. Ele diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu aprendo que o eu sou, ele é o nosso escudo. Capítulo de número 15, versículo de número 1 de Gênesis. Deus se dirige a Abraão e veio a palavra do Senhor a Abraão em visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grandíssimo galardão. Ei, não temas as afrontas, não temas as perseguições, não temas a calúnia, não temas ao disse-me-disse, não temas investidas do inferno, porque toda arma preparada contra ti não prosperará. Ei, cala, fica em silêncio, porque ele diz: eu sou o teu escudo. Escudo protege, escudo tira toda a vulnerabilidade do homem. E disse mais: eu sou grandíssimo galardão. Ei, quem se cala, Deus galardoa. Deus, ele é recompensa para quem se cala. Para quem tem Deus como escudo, Deus, ele traz o seu galardão. Ei, a recompensa vai chegar para os perseguidores, e a recompensa vai chegar para aqueles que estão guardados debaixo das asas do eu sou, para os que estão detrás do escudo do grande eu sou. Aleluia. Ele disse: eu sou, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ei, eu vi na Bíblia que o eu sou, ele não tolera, ele não gosta de crente falador, de gente mexeriqueiro. Capítulo de número 19, versículo de número 16. Não andará como mexeriqueiro
entre teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ei, esse negócio de dizer que o irmão parou, que o irmão caiu, que o irmão pecou, que a IP fez isso. Ei, ele disse: eu sou o Senhor. Eu não vou tolerar os mexeriqueiros, os faladores, os língua grandes. Para de falar do teu pastor, para de falar do teu irmão, para de falar daquele que caiu, daquele que não profetiza mais, daquele que já não é mais o mesmo. Ei, vai orar, vai buscar a face de Deus e orar por aqueles, porque ele disse: eu sou o Senhor. O eu sou está falando. Não tenho por que falar de A e B. Meu Deus, o horário. Eu aprendi que Jesus, ele é o eu sou. Livro de João, capítulo número 8, versículo número 58 diz: e disse-lhe Jesus: na verdade, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era antes de Abraão, ele é antes de todas as coisas, porque a minha Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez, que ele estava no princípio, e o princípio era o verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por eles, e eles, ainda antes que Abraão existisse, eu era, eu já existia, eu sou. Aleluia. Ei, capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ei, não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida se não for por intermédio de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ei, ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo de número 8, versículo de número 12 de João. E ele diz: quem me seguir não estará em trevas, mas a luz da vida estará nele. Ei, o eu sou é a luz para nossas vidas. Quem anda em luz, siga Jesus. Salmo de número 119, versículo número 5 diz: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que não segue a Jesus, ele está em trevas. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu aprendo que Jesus, ele é o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem tem fome, vem a mim. E ainda diz mais: eu também sou a água da vida. Quem beber de mim não terá de sede, e rios de água vivas jorrarão dentro do seu ser. Ei, o eu sou, o pão da vida está aqui. Há muitos que estão fracos, há muitos que estão anêmicos, precisando do eu sou o pão. A alma, o espírito está debilitado, está precisando comer mais deste pão. Há muitos que estão desidratados, com a alma fraca, debilitada, sedentos da água da vida. Eu tenho uma mensagem, está no YouTube, que fala: Jesus, a fonte de água viva. Há muitos que estão com a alma desidratada, porque não vai no manancial verdadeiro buscar essa água que é Jesus. Ei, desce mais, Salabás, Urica Labadagacé. Ei, tem mais deste pão, bebe mais dessa água, porque eu sou. Aleluia. Ele é o Messias. Capítulo 4, 26 de João, ele diz para aquela mulher samaritana: eu sou esse Messias que tu está se referindo. Ele já existia, ele já era. O eu sou fala ao teu coração. Capítulo de número 10, versículo de número 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera São João. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por ela salvar-se-á. Entrará e sairá, e acharás pastagem. Ei, a porta da graça está aberta para aqueles que não servem a Jesus. Mas haverá um dia que, como a arca foi feita
fechada pelo lado de fora, como diz a Bíblia, pelas mãos de Deus, esta porta da graça um dia irá fechar para o homem, e a sentença de Deus virá sobre a humanidade. Ei, a porta da intimidade com Deus está aberta. Jesus abre a porta e diz: ei, vem ser mais meu amigo. Ei, vem comer mais deste pão. Ei, a porta está aberta. Vem beber mais desta água. Ei, a porta da comunhão, a porta está aberta, porque eu sou está dizendo. Meu Deus. Versículo de número 11 do mesmo capítulo de João 10, logo abaixo, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e me seguem. Há muitas ovelhas, meu presbítero, que já não ouve e não conhece a voz do seu pastor. Eu falo de Jesus. Há muitos que não ouvem mais, há muitos que já não vê mais. Ei, nem ouve e nem o pastor ouve a voz daquela ovelha. Ei, é tempo de voltar à intimidade, porque o bom pastor está te chamando, trazendo pastos verdejantes. Como disse o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz andar por pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. O bom pastor está chamando para uma intimidade. Ei, eu sou o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe por que tu está vivo? Porque o bom pastor tem zelado. Sabe por que tu está aqui ainda hoje? Porque o bom pastor ainda tem assegurado a tua vida. O bom pastor um dia deu a sua vida por nós. É por isso que nós estamos aqui. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que está ferida, aquela que muitos caluniam, aquela que muitos apedrejam, aquelas que muitos já esqueceu. O bom pastor está contigo. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu aprendo que Jesus, ele é o eu sou. Capítulo número 15, versículo de número 1 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ei, se eu estou ligado no eu sou, que é a videira, eu certamente vou prosperar, eu certamente vou crescer. Mas há muitos que estão ligados à videira verdadeira, mas não conseguem prosperar, mas não conseguem produzir. Sabe por quê? Porque ainda tem algo a ser tirado. E Jesus disse que aqueles ramos que está ligado à videira e não produz, ele será arrancado. Porque quando arranca, vai brotar um outro novo. Deus vai arrancar certos ramos da tua vida, porque o bom pastor, a videira verdadeira, te ama e quer ver você prosperar. Vai até doer um escute que digo, vai até doer um pouco, mas vai ser necessário para que haja uma prosperidade espiritual na tua vida, para que haja uma prosperidade de outra dimensão. O bom pastor, o grande Deus da videira verdadeira, vai arrancar certos ramos. E não vai demorar muito. E tu vai lembrar o que o homem de Deus falou nesse dia chamado hoje. Tu vais entender que ramo foi na tua vida. Ei, ele é a videira verdadeira. Já vou encerrar por causa do tempo. Capítulo número 6, versículo 20 de João. Os discípulos estavam no mar. Havia uma ventania muito grande. Eles pensavam que iam ser assolados. Mas a minha Bíblia diz que Jesus aparece andando sobre as águas. E eles se atemorizam. Eles ficam com medo. E Jesus diz: não temas, sou eu. Ei,
Ei, o eu sou vai chegar também no momento mais difícil que tu tem passado. E ele diz: não temas, porque eu sou na tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia, Jesus.